Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do CMCast. Quem vos fala aqui de novo é o Luiz Gotti e eu vou ser o facilitador de mais um bate-papo aqui no nosso CMCast. E o tema de hoje vai ser sobre autodesenvolvimento. E claro que para entrar nesse assunto vamos falar sobre autoconhecimento, que eu acredito ser um processo aí até chegar nisso, mas eu vou querer saber mais de vocês daqui a pouco. Temos aqui convidados novos, além também do convidado... Segunda vez, né, Willy? Segunda vez, o Willy Santos. Então, primeiro eu vou começar pelo Willy Santos, que já veio aqui. O Willy Santos, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso CMCast, o nosso gerente de comunicação e marketing e vendas aqui do CM. Bem-vindo. É isso aí. Gratidão. Tamo junto. E temos também aqui dois novos convidados estreando no CMCast. Aê. Que coisa boa. Lucas Freitas, seja bem-vindo aqui, Lucas. Nosso gerente de inovação e... Tecnologia aqui do CMCast. Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui com vocês. E tem o Lourão aqui também, né? Tamo junto. Não é isso, Cintia? É assim que chama o Lourão, Cintia, que você chama ele? A esposa dele só deixa eu mesmo já combinar. Leonardo Gomes, supervisor aqui do nosso comercial. Tamo junto, Luiz Gold. É uma alegria estar com você, uma alegria estar aqui com pessoas que me inspiram, o Willy e o Lucas. Acho que vai ser um bate-papo muito produtivo nessa tarde. É isso, bacana. Então é isso, sejam bem-vindos. E antes da gente começar a bater esse papo aqui, eu vou reforçar sempre aquele pedido para vocês curtirem aqui o vídeo. Assim que vocês curtem, agora que está acontecendo, o YouTube já distribui para muito mais gente. Segue a gente também aqui nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, como também lá no Instagram, porque a gente não está parando mais de fazer conteúdo fantásticos aqui para vocês. Certo? Dito isso, esse informe, vamos conversar sobre isso, esse autodesenvolvimento, autoconhecimento, que coisa boa. Como que a gente começa... É isso que eu te falei, é isso que eu falei mesmo? Autoconhecimento é como uma das etapas para você chegar a algum autodesenvolvimento, é isso? Um pilar importante para a gente entender o autodesenvolvimento é o autoconhecimento. A gente precisa primeiramente nos autoconhecer, porque a partir desse conhecimento sobre quem nós somos, sobre os nossos eus, né? Quem é o Leonardo como esposo, quem é o Leonardo como funcionário, como amigo, que a gente vai conseguir desencadear diversas outras coisas. Então, esse autoconhecimento ele é primordial para o autodesenvolvimento. E não somente quem nós somos, né, mas o que nos formou, qual é a nossa origem, né? O autoconhecimento, digamos que ele está dividido aí em etapas de vida. Então, lá na nossa infância, como que eu era na infância, como que eu era na minha adolescência, quais foram os traumas que eu vivi ou as alegrias que eu vivi, para que tudo isso me formasse e me definisse quem eu sou hoje, né? Como que foi esse processo? Acho que o autoconhecimento está ligado a todo esse caminho, assim. Tá, o autoconhecimento como isso, né? Como a primeira etapa nessa busca aí do autodesenvolvimento, né? Eu comparo, Gotti, mais ou menos assim. Imagina que a gente tem um mal-estar, está doente, a gente vai ao médico. Antes de o médico nos passar um remédio ou qualquer tratamento, ele faz uma série de exames para verificar como é que de fato nós estamos. Diagnóstico atual. É um diagnóstico. O autoconhecimento é esse diagnóstico antes de qualquer autodesenvolvimento. Então, o que é que eu preciso desenvolver? Eu só saberei depois que eu me autoconheço. Conheço diversos aspectos da minha vida, diversas áreas. Vou perceber quais são as áreas que eu estou talvez em debilidade, onde eu tenho oportunidades de melhoria, e aí eu posso focar nisso. Então, autoconhecimento ele vem antes do autodesenvolvimento, porque é essa análise necessária para que a partir daí eu tenha esse ponto de partida e cresça de verdade e desenvolva. Provavelmente deve ter ferramentas ou perguntas certas para você se questionar, né? Para começar a conhecer isso que vocês falaram aí da história, de quem a gente é. Sim. Né? Sim, esse autoconhecimento ele está muito ligado também à nossa história, né? Nós temos uma história, nós temos uma vivência e nós precisamos saber lidar com a nossa história. A gente precisa olhar para a nossa história, para o nosso passado e dizer honra e respeito, independentemente do que aconteceu. Seja ela uma história boa, positiva somente, seja ela uma história com cicatrizes, com traumas. Isso faz parte, isso nos ajudou a formar quem nós somos hoje. Até porque a gente precisa entender se aquela história que até então eu estava levando como verdadeira, se de fato ela é verdadeira. Então, assim, qual é a história que eu conto sobre a minha história? Qual é a história que as pessoas contam sobre mim?
e Aquelas entender percepções, hein, como Lucas? isso tudo foi formado. Exatamente. Como essas percepções foram construídas ao longo do caminho. Isso é difícil, né? É difícil a gente pegar a história de alguém que olha pra trás e só enxerga sofrimento. O que o Léo falou é muito difícil. Como é que essa pessoa vai olhar pra história dela e falar assim, eu honro e respeito tudo que aconteceu? Nossa, É imagina. muito complicado. Eu amo, respeito e entendo que minha mãe me abandonou, me deixou num lar de crianças. É muito difícil isso. Mas como é necessário a gente enfrentar a nossa história. Você fala ama. Tá, a gente iria filosofar demais. Mas quando fala ama, dá uma sensação estranha quando um caso é muito grave, né? Muito complicado. Sensível, Reconhecer que existiu e que passou, beleza, é ótimo. E o ama, e o perdão, não sei se é pra pessoa, ou se é pra história, não sei, sabe? Eu falo por mim, né? Pela minha história em si. Então, quando eu tinha 18 anos, minha mãe ela precisou passar por um procedimento cirúrgico, fazer 3 pontos safena, e aí uma das veias coagulou após a cirurgia e ela veio a óbito, né? Então, eu com 18 anos, até então, eu tinha uma vida dependente da minha mãe. Então, eu dependia muito da minha mãe para diversas coisas. Hoje, aos 26 anos, como eu honro e respeito e amo a história que aconteceu. Eu amo a minha mãe e sinto muita falta. Mas assim, o Leonardo, depois desse acontecimento e antes desse acontecimento, é outro. Agora, para que eu chegasse nesse entendimento, foi um processo. Foi difícil. Você com 18 anos, e ali morávamos eu, minha mãe e 2 irmãos. Você totalmente dependente em tudo da sua mãe. E aí, do nada, ela sai da sua história. Acaba a história dela na sua história. É difícil, é complicado. Mas eu vejo esse acontecimento como uma mola que me impulsionou. Após a minha mãe falecer, poucos meses depois, arrumei meu primeiro emprego e lá permaneci por 5 anos. Depois que minha mãe faleceu, comecei a ver a necessidade de me autodesenvolver. Comecei a ver a necessidade de comecei a me autoconhecer. E, consequentemente, veio o autodesenvolvimento. Então, foi algo dolorido. É algo difícil. E sei que cada um pode ter a sua história. Sei que você tem uma história também dolorida. Mas, a partir do momento que a gente consegue pegar o X da questão, de que aquela história, aquele fato, tem o poder ou de nos destruir, nos estagnar, ou de nos impulsionar para algo melhor, a gente está a um passo de viver grandes coisas dentro do autodesenvolvimento, né? E onde que vocês acham que entra um profissional para ajudar nessa etapa aí de autoconhecimento, de conhecer a nossa história? Importantíssimo, Esses traumas, né? Sim. Como ele falou. É uma coisa difícil, né? Então, assim, a gente pode ir por vias que, na verdade, nem deveria ter entrado sem o conhecimento necessário para aquilo. Então, assim, se autoconhecer com o auxílio, a ajuda de um profissional para que você consiga, de fato, evoluir com aquilo e não regredir ainda mais. E tem vários caminhos, né? Alguém pode buscar um psicanalista, um psicólogo, um constelador. Tem vários caminhos. Eu acho que algo interessante a estarmos abertos é a esse conselho. Busque alguém, busque o autoconhecimento, busque saber da sua história. Então, busque sua árvore genealógica, busque conversar com seus pais e perguntar o nome dos seus avós e o nome dos bisavós e saber um pouco de onde você veio e saber como é que era a criação dos seus pais. E aí, buscando e ficando curioso, algumas coisas vão surgir e algumas coisas vão começar a fazer algum sentido para a nossa própria história. Demais. Aí eu posso pegar isso e levar diante de um profissional. Me ajuda. E o que o profissional faz? É tão legal que tem gente que acha assim, psicólogo e especialista é para quem está doido ou para quem está problema. E não. Quem é o profissional da saúde mental? É aquela pessoa que vai, no meu ponto de vista, tá? Aí eu quero colaboração de vocês, se pensarem diferente. No meu ponto de vista, o profissional da saúde mental é aquela pessoa que vai me ajudar a organizar as informações que eu tenho na minha mente. Às vezes minha mente está uma bagunça e ele tem ferramentas e habilidades para me ajudar. Então é uma parceria, uma construção juntos. Willy, olha para isso aqui dessa forma. O que você acha? São perguntas. Então tem todo um direcionamento e é fundamental essa participação de um profissional. Deixa eu só falar um negócio que o Léo estava falando e me veio uma inquietação aqui para jogar na mesa como as histórias são diferentes. O Léo, aos 18 anos, teve que se despedir da mãe dele. E eu, aos 18, conhecia a minha mãe. Massa. Olha só. Eu vi a minha mãe pela primeira vez aos 18 anos de idade. Então, como cada pessoa tem uma história, né? E
qual é a história que a gente conta da nossa história? Essa pergunta eu achei fantástica. Qual história eu conto da minha história? Eu posso contar a história de, eu sempre fui muito triste e até os 18 anos eu nunca conheci a minha mãe. Eu posso falar essa história ou eu posso falar, cara, que incrível, aos 18 anos eu conheci a minha mãe. E passei a viver diferente. Então, eu decido a história que eu vou contar. E eu gosto de me enxergar não como vítima, mas como protagonista da minha história. Então, eu gosto de enxergar lados positivos da minha história. O quanto, às vezes, é difícil a gente conseguir ter essa clareza. Sim. Só conhecer é o suficiente para ter essa clareza? Se bem que a gente estava gostando do profissional até para isso, né? Para ajudar a gente nessa questão, né? Porque eu vejo que, às vezes, a pessoa ou não só não tem informação, mas como assim, cara, tá bom, você tá falando isso, olha aqui a dor que eu tô sofrendo, olha a dor que eu tô passando, né? Olha a dor que eu passei. Sim. Dá essa sensação também de... Demais. Né? Não parecer que é uma escolha... boba, né? Eu falei, não, eu escolho ser o dono da minha vida. Sim, não é tão simples mesmo. Né? Demais, porque a dor, o luto, ou talvez a gente está um pouco tendencioso a ser a vítima, né? Não, a vida me impôs isso, olha só que injustiça comigo. Quando eu conheci, tive o contato, e eu não era de ter muito contato com os profissionais da área, isso mudou a chave na minha vida. Eu vi que até então... Eu estava vivendo o luto ainda, e não tem problema viver o luto, mas só viver o luto não ia ajudar em nada na minha vida. E quando eu tive contato e eu pude, então, enxergar a minha história com uma outra visão, é como se uma chave tivesse virado na minha vida. Então, hoje eu olho para a minha história e, antes de ter o contato com o profissional, como a gente comentou aqui, eu olhava e autoestima baixa, sem confiança, sem perspectiva de vida, sem sonhos. Então, quando eu tenho contato com esse profissional e esse cara me faz enxergar tudo diferente, é como se tudo se fizesse novo para mim. Então, eu olho para minha história hoje, eu tenho orgulho. E eu não lamento porque eu parei de viver aos 18 anos com minha mãe. Eu agradeço porque eu vivi até os 18, eu agradeço porque eu tive a oportunidade de viver e aprender muita coisa. E olho pra minha história do que eu fiz depois que minha mãe faleceu. A tendência era o quê? Era eu ficar jogado, era eu entrar em depressão, algo do tipo. Mas eu peguei aquilo como força. Então eu olho pra minha história e hoje eu sei quem é o Leonardo. Hoje eu sei o que eu superei. Hoje eu sei o que eu venci. Hoje eu sei o que eu posso vencer e conquistar. Não é qualquer coisa que hoje tira a minha confiança. Porque eu sei e eu passei a conhecer a minha história e a dar crédito a ela depois que eu tive contato com o profissional. Então isso de fato é de extrema relevância. Interessante essa confiança. Não é confiança, não. Você falou de confiança, mas essa sua certeza da confiança. Essa força, essa né? Força, que ele coloca né? Nessa... E provavelmente tem a ver com tudo isso, né? Com o sofrimento que passou, que isso te impulsionou, ao invés de ao contrário, né? Sim. E tem a ver também. Pode falar. Só uma coisa que ele falou que eu achei muito legal. É desse lugar de vítima, né? Que as pessoas estão. E às vezes se colocam, né? Ao contar a sua história. Pegando um gancho já para um outro possível tema. Um dos pontos que é legal a gente implementar é o olhar sistêmico, né? Às vezes eu me coloquei no lugar de vítima porque, sei lá, o meu pai me maltratava. Deixa eu entender, então, qual é a história do meu pai. E aí eu vou desencadeando um monte de coisa e vai me fazer entender, ter uma percepção muito melhor sobre o lugar que eu estou, né? Quando eu entendo a minha origem. Muito bom. Inclusive isso, né? Se coloca como vítima porque colocar-se como vítima foi o que você aprendeu como ser, né? Foi a forma como foi ensinado, né? Mas quando eu ouço a palavra vítima, inevitavelmente eu lembro do Wendel Carvalho, que é um cara que eu sigo nas redes sociais. Ele é gosto dele. Um treinador de pessoas. E ele fala uma coisa que é muito simples e é um fato. Vítimas não vencem. Vítimas não fazem nada. Vítimas não trocam de carro, vítimas não pagam suas contas em dia, vítimas não são felizes no casamento, vítimas não são bons pais ou boas mães, vítimas não fazem graduação ou pós-graduação, vítimas não estudam, vítimas não fazem nada. Vítimas não vencem na vida. A vítima só sofreu, né? Só sofre. Então, assim, que coisa ruim é ser uma vítima. E eu não quero jogar peso pra ninguém, não é uma crítica. É só abrir os olhos das pessoas e falar, tem uma outra possibilidade de vida. Eu posso ser uma vítima ou eu posso ser um vencedor. Eu posso ser uma vítima, alguém que só recebe da vida sofrimento, ou eu posso ser um protagonista. E sair desse lugar onde eu estou estagnado e tentar novos caminhos, tentar viver diferente.
é a palavra que a gente escuta direto aqui. Eu, pelo menos aqui nos podcasts e nas lives que a gente tem acompanhado. É a autorresponsabilidade, né? Essa palavra que o pessoal está usando muito hoje em dia. Essa palavra é poderosa. Demais. Poderosa. Quero levantar também outra questão. Por exemplo, a gente fala de tomar posse da nossa vida, né? De ser protagonista. Sendo que tem muitas coisas na vida que a gente não tem influência. Então, não sei como é que vocês enxergam isso, mas eu imagino que tem um círculo de influência onde eu posso mexer, onde eu posso trabalhar em cima. E tem outras coisas que eu não tenho poder de mudar. Então, se vai chover hoje, se o dia vai chover muito forte, eu não vou poder fazer alguma coisa ali, eu tenho que tomar uma postura em cima, sabendo que aquilo não vou conseguir mexer. Sim. Mas eu tomo uma decisão onde eu posso influenciar. Sim. Né? Como vocês enxergam essa relação das coisas que a gente não pode mudar e das coisas onde a gente pode influenciar alguma coisa, sabe? Que tem a ver com o que vocês estavam falando mesmo, né? De aceitar aceitar a história, ok. E como também aceitar as coisas como elas são, determinadas coisas. Sim. Né? Vai chover hoje. Ok. O fato de chover ou não está sobre a minha responsabilidade, sobre o meu poder. O que está sobre a minha responsabilidade? Ter analisado ontem a previsão e ter saído de casa com guarda-chuva, por exemplo. Inclusive, vai chover para todos, não só para você. Exato. Vai chover na cidade inteira. Muita gente vai se molhar, muita gente não está esperando a chuva. Eu posso escolher sair e tomar um banho de chuva, porque eu gosto de chuva. Eu posso, de alguma forma, me dar bem com o que está acontecendo. Agora, eu não posso escolher sofrer pelo que está acontecendo se isso foge do meu controle. Então, está chovendo. Se eu me colocar na janela, ficar olhando a chuva e sofrendo porque eu não vou poder sair e tomar um banho de sol, eu estou decidindo estar em um estado de sofrimento. Perfeito. Então, assim, é abrir mão mesmo daquilo que eu não controlo. É não perder energia e tempo com aquilo que não está sobre a minha guarda. Então, isso é um processo de amadurecimento e ter muita inteligência, até emocional, para falar: isso não é meu, não cabe a mim, não compete a mim, ponto final. E isso reverbera em tantos... Demais. Vai chover hoje, eu tenho uma reunião importante lá no plano, lá no centro de Brasília. Eu sei que eu vou ter que sair um pouco antes, porque o trânsito vai estar intenso. Eu sei que os pneus do meu carro precisam estar em dia. Eu vou me preparar, vou colocar uma roupa adequada, vai fazer frio. Então, assim, até eu decidir estar preparado para isso é muito importante. Até eu não negligenciar a chuva, né? É muito importante. E a chuva, como a gente falou, foge do nosso controle. Eu acho que a gente precisa agradecer por esses imprevistos, pelas coisas difíceis que a gente passa. Porque é como se essas coisas difíceis nos impulsionassem a mudar. Então, o cara, ele quer ser rico, ele gosta de dinheiro, porque talvez ele sabe como é que é difícil não ter dinheiro. Ele sabe como é que é difícil passar necessidade. Então, o fato dele passar necessidade, agora o impulsiona e o faz atrás de se autodesenvolver, porque ele se autoconheceu. Ele viu que era difícil aquela realidade. Ele viu que era difícil, às vezes, andar na chuva. Então, o que ele faz? Eu vou comprar um guarda-chuva. Então, eu vou aprender a andar na chuva. Eu vou aprender. Eu não posso escolher não andar na chuva. A chuva ela vai cair, mas eu posso aprender. Então, eu gosto de falar sobre essas coisas sobre esse olhar. As coisas, elas acontecem. O Willy não escolheu conhecer a mãe dele com 18 anos, eu não escolhi perder a minha mãe, mas ela aconteceu. Eu gosto de olhar sempre o lado positivo da coisa. É legal porque você falou de um resultado, né? Você falou de um índice, que já é real, já é um resultado. De onde vêm os resultados, né? Eu tenho, sei lá, um resultado individual que é estar acima do peso, digamos. O que está associado a isso? Você não está não, né? Acima do peso. Cara magro desse. Tá em forma. O que pode estar associado a isso, por exemplo, né? O resultado, ele vem de uma ação que vem de uma crença. As nossas crenças vêm de um significado e que vem de uma percepção. Então, assim, existe todo um caminho e cada um desses pontos eu vou precisar entender até chegar nesse resultado. E aí eu posso evoluir nesse resultado, enfim. Percepção, crença. Legal essa escadinha aí, né? Resultado. Vai chegar no resultado. Vem de uma ação. Eu comi muito para estar acima do peso. Isso vem de uma crença. E essa ação aconteceu porque você tem alguma crença ou percepções? Exatamente. Me lembrou até da live do
do Raul, que ele falou sobre finanças recentemente. E ele falou sobre o poder da crença com dinheiro, deu o exemplo dos ganhadores da Mega Sena, que perdem todo o dinheiro de novo. Né? Um outro tipo de resultado. O cara ele não consegue guardar dinheiro, ele gasta tudo que tem e às vezes gasta até mais que tem. E tudo é baseado Por que eu cheguei também nesse crença. resultado? Na crença, na percepção. E mesmo tendo todos ferramentas. Mesmo tendo Mesmo ferramentas que ajudam as pessoas têm crenças enraizadas dentro delas. E cada um de nós vivemos as nossas crenças. As nossas crenças nos governam. Quer a gente tenha consciência disso ou não. Isso a gente não escolhe. A crença está dentro de nós e ela vai nos governar. Poxa, isso é injusto. Não, essa crença está aí. De onde é que veio essa crença? Dos significados que eu dei para o mundo, como o Lucas estava falando. E de onde é que vieram esses significados? Das percepções que me foram passadas lá na minha infância. Então isso surgiu. Imagina alguém que cresce ouvindo todo dia. Rico é ladrão. Rico é alguém que não presta. Não, quem tem dinheiro é vagabundo. Quem tem dinheiro só tem porque roubou. Todo dia você ouve isso, uma crença sobre finanças será instalada sobre você. E você cresce sendo uma pessoa que não quer ser rico, porque você não quer ser um vagabundo, você não quer ser alguém que rouba as pessoas, e o seu pai disse que isso era ruim. Então você não escolheu ter essa crença. Essa crença foi instalada em você. Agora, a gente pode mudar as crenças, a gente pode adquirir novas crenças, e aí é um trabalho que a gente precisa, que faz parte de me conhecer para depois me autodesenvolver. Então, no processo de autoconhecimento, a gente tem contato com as crenças que nós temos. Autoconhecimento, ferramentas e perguntas. Do profissional, você comentou de procurar um profissional, que é muito bacana. Fazer essas perguntas sobre a sua história. Sobre a minha história, né? Pesquisar um pouco sobre a história, até você vai acabar entendendo. Algumas perguntas. Aquela pergunta principal, como que é? Como que você enxerga? Como que você observa a sua... Qual a história que você conta da sua história? O que mais? Coisa prática para as pessoas começarem a buscar isso. Ou então onde buscar isso? Tem os cursos também. Então... Tem diversos cursos. Se você entrar na internet, no Google, e digitar autoconhecimento, você vai ser apresentado a diversas ferramentas. São inúmeras. Então, uma que eu gostei muito é uma ferramenta, eu não sei o nome dela especificamente, mas é uma ferramenta de você fazer uma autobiografia. Então, escreva a sua história desde o dia que você nasceu. Bacana. Simplesmente escrever. Eu nasci em 7 de agosto de 1985. Sou filho da Cleide, filho do Edivaldo. Nasci em tal lugar, assim. E conta tudo que você lembra. Tudo. O que você coloca... Aí depois você vai ler. O que você coloca no papel... Você vai perceber que algumas coisas você dá uma ênfase maior. Essas coisas, de alguma forma, são mais importantes para você. E por que elas são mais importantes para você? Você começa a perceber que, às vezes, você deu ênfase para um irmão na sua história. E hoje você está afastado desse irmão. E você deu uma ênfase e você começa a perceber, eu dei essa ênfase porque eu tenho saudade desse irmão aqui. Isso aqui, para mim, tem um peso. Isso aqui eu dei uma ênfase porque me causa dor. Isso aqui eu sofro com isso. Então, uma ferramenta é essa. Uma ferramenta de autobiografia. Conte a sua história para você mesmo depois de ler essa história. O que te salta aos olhos? O que é importante para você disso que você está lendo? E depois, outras possibilidades é fazer uma lista. Lista das coisas que eu não gosto na minha história. Lista das coisas que eu não gosto em mim. Lista das coisas que eu sou bom quando eu faço. Lista das coisas que eu tenho que melhorar. Processo de autoconhecimento. Fazer listas muito também. Bom. Ele falou um ponto muito legal. A própria pessoa escreve a sua história. O que ela está fazendo? Ela só está colocando para fora tudo que está dentro dela. Então, às vezes, a única coisa que você precisa é falar para alguém. E aí entra o profissional, né? Falar para a pessoa certa, que vai te dar um amparo certo. Uma outra ferramenta, enquanto ele falava, eu lembrei, é o método DISC, que é sobre análise comportamental, né? Ele dá 4 perfis, né? Uma das vertentes é remetentes a animais, né? Então, o lobo, que é o analítico, o gato, que é o planejador, a águia, que é o comunicador, e o tubarão, que é o executor. E aí existem questões, né, que você precisa responder e ele vai te dar um resultado. Isso aí também eu achei fantástico. Legal. Eles falando dessas ferramentas práticas, me lembrei de uma simples que eu fiz, né?
Então, teve um período que eu tinha uma autoestima muito baixa, talvez por vir de uma família humilde. Ter dinheiro para mim não era algo certo ou não era algo que eu almejava. Então, quando essa chave foi mudando, eu fui tendo um choque de realidade. E eu precisei, então, fazer algo do tipo como escrever quem eu era, escrever a minha história, escrever quem eu era até ali e olhar para aquilo e entender. Então, quando eu fiz essa dinâmica de escrever tudo que eu vivi, tudo que eu passei, foi quando eu comecei a enxergar muitas coisas. Eu acho que muitos de nós temos uma vozinha interior que está na nossa cabeça quando a gente começa a sonhar, a almejar e a pensar grande que fala... Não, você não é capaz. Não, você não vai dar conta. Você é um medíocre, você não tem capacidade para isso e isso vai te derrubar, vai ser um fracasso na sua vida. Ou seja, isso impede o meu autodesenvolvimento. Mas quando eu me autoconheço, quando eu tenho um conhecimento de quem eu sou, isso se torna uma piada na minha cabeça. Não, mas agora você não tem mais vez. Você já teve espaço na minha mente, mas agora quem comanda sou eu, porque agora eu me conheço. E agora eu estou apto para me autodesenvolver. Por isso que é muito importante. Talvez essa foi uma ferramenta que fez total sentido para mim. Quantas outras eu tenho acesso e ainda não fiz, que eu sei que vai me potencializar mais ainda. Então, de fato, essas ferramentas e esses exercícios são relevantes. É interessante, porque uma coisa que me preocupa, por isso que eu gosto da ideia também do profissional, mas gosto das ferramentas e tudo mais. Quando a gente se autoconhece, às vezes a gente pode chegar a algumas conclusões reais e que, como a gente falou, aceita que é essa conclusão. Então, às vezes você se sente que eu achava que eu era bom nisso. E aí você vê, caramba, não sou tão bom nisso. Né? Então você cai na realidade, ou, né, enfim, você cai na realidade e você, caramba, eu tenho que entender, tá bom, não sou, mas o que eu posso fazer para me capacitar, para melhorar essa competência? Conheceu, né? Entender de fato a realidade, porque às vezes eu fico lembrando dos filósofos lá os meninos, tem o Karnal, tem um outro que eu gosto bastante, não sei se é o nome dele, que ele comentava muito assim, cara, chegava o professor Clóvis, e o pessoal chegava quando ia conversar com os pais dos alunos, né, tinha uma oportunidade. Os pais dos alunos, e aí, como que meu filho é fantástico, né? Inteligente demais, né? Não sei o que da tal. E aí eles, caraca, não, na verdade ele é abaixo da média, né? Não conhecer qual é a situação da pessoa, da realidade, é ruim também. Então, às vezes, você é fraco naquilo mesmo. Em vez de ficar com... Exato. Sabe, sei lá, vitimismo no sentido de... aceitar essa realidade e falar, você é fraco mesmo nisso. E toma a decisão errada, né, mano? Porque, por exemplo, você tem 2 caminhos, você quer decidir para onde você vai. Você é forte aqui, pela esquerda. Mas você decide pela direita, onde você é fraco, porque você não sabe que você é fraco e não sabe as suas virtudes aqui. Então, acaba que isso pode te trazer algum tipo de prejuízo ou impedir você de viver grandes coisas naquilo que você é forte. Eu gosto de enxergar, eu participei de um curso da SP, e ele fala que a forma que eu enxergo o mundo é quem eu me torno. A forma que eu enxergo o mundo e o meu dia é quem eu me torno. Então, se eu agora, quando eu me autoconheço e eu escolho e olho meus pontos fracos e falo, preciso aperfeiçoar isso, verdade? Mas eu tenho meus pontos fortes. E dentro dos meus pontos fortes, eu começo a enxergar o mundo. E a forma como é que eu vou enxergar o mundo é como ele vai se tornar. Eu automaticamente, quando eu olho para o mundo e falo, cara, eu vou ser bem sucedido. Cara, eu vou alcançar aquela vaga. Cara, eu vou alcançar aquele carro novo. Eu vou alcançar aquela viagem. A minha mente, eu vou estar dando um recado para a minha mente de onde eu quero chegar e qual é a vida que eu quero viver. E quando a minha mente recebe esse recado, aí a gente começa a trabalhar junto. Inconscientemente eu posso nem perceber, mas inconscientemente a minha mente está me mostrando o que eu devo fazer. Você está olhando, tudo está olhando para isso. Então, como você está ligado para isso, está atento para isso, qualquer oportunidade que você vê, que você acha que vai casar com isso, você acaba tomando a decisão certa, a decisão que vai te levar para isso, né? Ou que vai me afastar também. Ou que vai te afastar se você não coisar. Mas, bom demais. Próximo assunto, próximo tópico. Enquanto você falava sobre olhar para uma autoanálise e às vezes perceber dificuldades, pontos de melhoria, às vezes a gente precisa desse choque. Caramba, eu preciso melhorar nisso. E isso a gente precisa olhar com bons olhos, eu penso. Aqui no Centro de Mediadores, dentro da formação de mediadores, existem algumas referências bibliográficas e um dos livros que são indicados é Problemas Oba, do Chiniachink. Problemas são bem-vindos. Pontos de melhoria são bem-vindos.
críticas são bem-vindas. Porque quando eu recebo uma crítica, quando me é apontado um problema, quando eu vejo uma dificuldade, eu vejo onde eu posso melhorar. Eu não vou melhorar em uma área onde as coisas já estão ok. Eu tenho que melhorar naquilo que está ruim mesmo. E um problema aponta isso. O que é um problema? É algo que está ruim. É uma falha numa comunicação, é uma falha em um processo. Quando eu vejo um problema, eu tenho uma oportunidade de transformar esse problema numa solução, em transformar esse problema em um processo mais fluido, em crescer com aquilo. Então, olhar para a nossa própria vida e perceber lacunas é olhar para uma possibilidade de mudança. Poxa, eu posso ser melhor no trato com as pessoas. Falaram para mim tal dia que eu destratei alguém, maltratei alguém. Poxa, eu posso ser melhor na forma como eu me comunico com as pessoas. Eu posso melhorar essa área da minha vida. Então, problemas apontam um caminho para desenvolvimento. É isso que problemas são. Possibilidades de crescimento. E não apenas um problema. Tem um ponto muito importante, que é eu aceitar que aquilo é um problema, né? Até chegar nesse estado que o Willy descreveu, né, de identificar um problema e saber se eu posso melhorar ou não com aquilo, primeiro eu tenho que aceitar, de fato, entender que, por exemplo, um dos pilares, né, da aceitação, o que acontece é o que poderia acontecer. Um outro pilar, o momento que eu começo é o momento certo, independente se eu já passei tantos anos da minha vida com aquilo. Se eu decidir começar naquele momento, ok, eu aceitei aquele meu problema, eu aceitei a minha história de vida e a partir dali eu vou tentar evoluir em relação a isso. Ele está falando de aceitação e é interessante a gente falar de aceitação porque é justamente aquela parada que a gente estava falando de olhar para a nossa história. Se eu olho para a minha história e tem algum aspecto da minha história que eu não aceitei, isso vai me causar uma ferida emocional. Isso me marca. O que é uma ferida emocional? É um aspecto da minha história que eu não aceitei. Isso vai me acompanhar até o túmulo se eu não resolver essa parada. Então, a aceitação é uma parada poderosa na nossa vida e necessária. Da forma como você falou, até onde a gente tem que ir para resolver ou aceitar? A aceitação tá relacionado ao perdão, né? Acho que a gente pode colocar assim. Aceitar é, de alguma forma, perdoar. Entendi. Eu tenho que olhar se eu preciso me perdoar, se eu preciso perdoar uma outra pessoa, se eu preciso perdoar a situação em si. Então, perdão é quando eu digo... Ou pedir, né? Perdão. Ou pedir perdão. O perdão é quando eu digo para uma situação: você aconteceu, eu não vou mudar e eu aceito conviver com isso. Você não vai me machucar mais. Então, é uma ressignificação. Então, como é que se dá a resolução de uma história, de uma circunstância minha? É uma ressignificação. Eu decido dar um novo significado para aquilo. Eu posso olhar para a minha história e falar assim: a minha mãe, exemplo, tá? Minha mãe me abandonou. Eu posso ressignificar. Eu posso dar um novo significado e dizer: não, minha mãe não me abandonou. Minha mãe não teve as condições de me criar naquele momento. Eu fui muito bem criado pela minha família paterna. Ressignifiquei. Eu dei um significado diferente para algo que talvez eu olhava de uma forma ruim e me machucava. Isso é óbvio que é com repetição, que é com trabalho, que é numa constelação, por exemplo. Um olhar sistêmico para você entender também a situação, né? Sim, mas é bem por aí. Então, toda situação que eu não aceitei, ela abre uma ferida emocional. Olha, gente, até agora a gente está falando, quer dizer, o tema todo é de autodesenvolvimento. A gente falou do autoconhecimento como um dos primeiro processo principal, um primeiro processo para a gente se conhecer, para ver o que a gente tem que mudar e como que a gente vai mudar, né? A gente passou aí por entender a história, ver como da aceitação e pensando aí de onde que vem esses resultados, nossas crenças, como que muda isso, tudo mais. E que mais? A partir de agora, a gente conhece como que a gente continua nessa etapa de evolução, de autodesenvolvimento. Agora nós nos autoconhecemos já, né? Então acho que a partir do momento onde a gente já tem ciência dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos de melhorias, acho que a gente pode começar a pensar agora em autodesenvolvimento. E o autodesenvolvimento, ele tem uma questão de expectativa, ele tem uma questão de realidade. Então eu planejo, eu começo a sonhar, então vou me autodesenvolver na área X.
eu vou me autodesenvolver na área Y. Então, para isso, eu preciso formular algumas coisas na minha vida. Eu preciso agora começar a planejar o caminho que eu vou trilhar para que aquilo se torne realidade. E eu vejo e falo por mim, muitas vezes na minha vida, onde eu tinha uma expectativa sobre algo e às vezes por antes não ter esse autoconhecimento foi algo frustrado. Mas com o autoconhecimento eu consigo alcançar. Então aqui eu acho que agora existem duas realidades do autodesenvolvimento. De não só ter a expectativa de criar, de imaginar, de almejar, mas também de chegar lá, de realizar. O Willi falou sobre feridas emocionais, né? Isso. Quando a gente se autoconhece, a gente entende... temos. Exatamente, já foi. A gente já fez a nossa análise. Eu cheguei em tantas feridas ali que eu identifiquei que eu tenho. Para cada ferida existe uma origem e para cada ferida existe uma cura. O que é que eu preciso fazer, né? Por exemplo, a rejeição. Como que surgiu a rejeição? Como que eu você tive... sente isso, né? Isso. Como que eu tive essa sensação de ser rejeitado? Vamos parar para analisar. Será que não foi porque eu me comparei com alguém? Não comparei a um tratamento sobre outra pessoa? Então, assim, quando eu entendo o meu lugar no mundo, quando eu entendo a minha posição, eu entendi que eu posso estar bem comigo mesmo e não necessariamente aquele amparo pode definir quem eu sou ou me colocar como um rejeitado. Então, para cada uma das feridas vai ter uma solução, vai ter uma cura. E aí isso é meio que um start num processo de autodesenvolvimento. Depois que eu me conheci, eu já tenho esse diagnóstico, eu sei como estou, agora eu quero crescer. Como é que eu cresço? Primeiro curando algumas coisas. Primeiro ressignificando algumas coisas. Muito bom. Tem um estudo, um artigo, que ele aponta algumas feridas emocionais. 7 feridas emocionais. Aí o Lucas citou aqui uma dessas feridas. Uma das feridas emocionais que muita gente carrega é a rejeição. Elas se comparam com outras pessoas e se sentem rejeitadas. Isso é uma ferida que vai acompanhar a pessoa para sempre. Se ela fez um processo de autoconhecimento, ela identificou isso, agora ela tem a possibilidade de olhar para isso de uma forma diferente, ressignificar e deixar esse peso para trás, sair dessa posição de vítima e viver outras coisas. Então, um processo de autodesenvolvimento pode começar por aí. Pela ressignificação de algumas feridas que a gente tinha. E elas existem, né, mano? Não tem como a gente fugir. Então, quem nunca se sentiu rejeitado? Mas quando você tem agora o entendimento que a cura para isso é saber que cada um tem o seu lugar no mundo, tem o seu espaço, tá tudo bem se eu não tô sendo aceito ali naquele momento. Mas eu sei que eu tenho meu espaço. Então, quando a pessoa internaliza a rejeição, esse é o primeiro pilar que vai impedi-la de ter um autodesenvolvimento. Então, quando eu tive o conhecimento, eu tive o entendimento disso, então a palavra rejeição já passou a ter outro significado na minha vida, como o abandono. O abandono, quando a gente fala sobre o abandono, é sobre a solidão, é o medo de ficar sozinho. Quem nunca também, né? Sobre um abandono, seja de um familiar, seja de um amigo, seja em um ambiente educacional, um ambiente profissional também, mas até pro abandono, que também é uma dor emocional que nós precisamos gerir para que não possa agora nos impedir de ter um autodesenvolvimento, nós precisamos olhar para a cura dela também. Que a cura diz que pode ficar bem, nós podemos ficar bem mesmo estando sozinhos e buscando menos atenção. Ou seja, não é porque me abandonaram que eu não presto. Não, eu posso ficar bem também mesmo sozinho. Vamos olhar os benefícios de estar sozinho. Exato, né? Perfeito. Muito bom. Tudo isso que o Léo tá falando, o Lucas tá falando, esses traumas, essas dores, abandono, rejeição, traição, são coisas que se a gente fizer uma enquete, todo mundo tem 1, 2 ou 3 delas. E aí, como é que a gente vive? A gente vive carregando isso. Então, por exemplo, imagina alguém que passou pela dor de, em algum momento da vida, ter sido traído. Se ela não ressignifica isso, ela vai achar que todo mundo, em algum momento, pode e vai traí-la. Então, ela está sempre com o pé atrás. Ela não consegue desenvolver relacionamentos saudáveis, relacionamentos de confiança. Então, não há um relacionamento de amizade com plena confiança. Não é um relacionamento com um colega de trabalho com plena confiança. Imagina um colega de trabalho que você sai mais cedo e pede para ele: eu vou sair mais cedo, você faz uma matrícula para mim que eu preciso sair mais cedo.
Alguém que passou pela dor da traição e carrega essa marca, não ressignificou isso ainda, nunca pedirei esse favor. Porque eu vou falar assim, eu vou pedir pro Lucas fazer uma matrícula para mim, o Lucas vai pegar essa matrícula para ele, vai ficar com a comissão para ele. E Caraca, porque as pessoas já mudou a isso? realidade da pessoa, né? A pessoa vive assim. Vive assim. Por isso que ela precisa ressignificar para ela desenvolver, crescer, viver coisas maiores e melhores. Como então é uma necessidade. A dor da humilhação também, né? Tem a dor da humilhação que nunca, por exemplo, principalmente também na parte na adolescência, na pré-adolescência, até mesmo depois de maior. Então você é humilhado, você começa a sentir vergonha de si, você começa a ficar inseguro. Poxa, eu fui humilhado. Riram de mim. Mas quando eu olho para dentro de mim, porque eu tive um autoconhecimento e eu sei que para eu me autodesenvolver, eu preciso saber lidar com a humilhação, eu olho e falo, eles estão rindo porque eles têm o direito, eles são livres, mas eu sei quem eu sou. Eu não sou isso que eles falam quem eu sou. A pessoa que ela não tem esse entendimento, que não está buscando de forma intencional o desenvolvimento, ela vai olhar e eu, não, acabou minha vida aqui. Olha o tanto de gente que riu de mim. Olha como é que eu estou sendo agora taxado como uma pessoa irrisória, como uma pessoa agora errada nas mídias sociais. Mas não, a pessoa que está focada no autodesenvolvimento, que auto se conhece, não, podem rir. Mas eu sei quem o Leonardo é. Eu sei da minha história, eu me autoconheço. Essa necessidade de saber que essas dores existem, eu não posso escolher que chova ou não, eu não posso escolher ser humilhado ou não, mas eu posso escolher como reagir diante disso, né? Como reagir. Exato, é diante de uma exposição, né? A humilhação, ela está muito voltada à exposição. Alguém me expôs e aí eu tenho uma decisão a tomar ali. Eu tenho aquele valor que aquelas pessoas que estão rindo de mim diz que eu tenho, ou eu tenho o meu valor que eu sei qual é, interiormente. Então, assim, volta de novo para a questão do autoconhecimento, né? O meu valor é X, eu não sou aquilo ali que estão falando, que estão rindo em cima disso, e eu posso continuar vivendo bem com isso, não tem problema nenhum. Eu não preciso parar ali naquela situação, naquela exposição. Entendi. É uma outra perguntinha poderosa, né? O que eu faço com o que fizeram comigo? É a decisão minha. Eu escolho a forma como eu vou reagir. Eu escolho a forma como eu vou lidar com situações difíceis, situações de humilhação, de traição, de abandono, de rejeição. Sempre a decisão é nossa. Uma das maiores bênçãos da vida é a gente entender que nós temos decisões, nós temos vontade, nós escolhemos como a gente vai agir de acordo com a situação. O que eu faço com aquilo que fizeram comigo? O que fizeram comigo pode ter sido muito ruim, mas o que eu decido fazer a partir de agora? Então eu sou esse protagonista que decide, vive e vai colher as consequências disso. Isso para mim é uma bênção, eu poder escolher como eu vivo. Sim. E o legal é que quando você tá focado no seu objetivo, não, cara, eu sei que eu tô me autodesenvolvendo, eu sei onde eu quero chegar, e eu sei aonde eu vou chegar e quando que eu vou chegar. Eu sei que eu posso chegar. Né? E eu sei que eu vou alcançar, eu sei que eu posso. Então, poxa, não vou... A gente agora tira a centralização da humilhação, da traição, do abandono. A gente agora não terceiriza, a gente foca aqui. Não, vai acontecer, mas eu tô focado no que eu quero, no meu objetivo. Você vai atrás do que você quer. De novo. Mesmo que às vezes não aconteça o que você criou de expectativa. Sim. Né? Mas você está indo atrás, você está tomando conta da sua vida, né? O autodesenvolvimento é muito isso. É papo e é assunto de quem sabe para onde está indo. Então, quem não tem um objetivo claro na vida, e a maioria das pessoas não tem, então a maioria das pessoas não sabe para onde está indo. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E é isso. O que você vai fazer semana que vem? Não sei, vou ver. O que você pretende para esse ano? Passar o Natal e o Réveillon em algum lugar. O que você pretende para o ano que vem? Entrar 2023 de uma forma melhor. O que é uma forma melhor? Não sei. As pessoas não têm clareza do lugar para onde elas estão indo. Elas não têm planos. Não há um planejamento claro. Eu sigo uns caras que eles têm planos para 10, 20, 30 anos. É óbvio que eles não sabem o que vai acontecer. Mas eles estão se preparando para diversos cenários para alcançar aquilo que eles querem alcançar. Então, ter planos é muito bom. Ter planos é maravilhoso. Você saber que viagem você quer fazer. Poxa, onde é que você vai passar férias? Eu pretendo passar férias. Pretendo dirigir tal carro. Pretendo comprar o carro financiando. Pretendo juntar R$5.000 para dar uma entrada e financiar assim. Tem um plano. Mas quem não tem plano não sabe para onde está indo
e não vai se preocupar com autodesenvolvimento. Então, esse é um papo para um grupo seleto de gente. Um grupo seleto de pessoas que querem extrair mais da vida, porque sabem que a vida pode oferecer muito mais do que tem oferecido. Pessoas que praticaram autoconhecimento e sabem quem são. A partir do momento que eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha função, eu sei qual é o meu propósito, eu sei dentro do meu propósito aonde eu vou chegar. Muito bom. O autoconhecimento também trazendo até a parte do propósito. É a base, né, para se autodesenvolver. Fiquei curioso. Vocês têm clareza do propósito de você? Propósito de vida. É uma pergunta... Caramba, imagina cada um fazendo isso. É De difícil. autoconhecimento. É difícil. Olha lá, todo mundo pensando. E aí, vocês têm Caraca, clareza? interessante. É massa isso, né? Todo mundo pensando. Um dia eu parei e pensei sobre isso. E qual é uma das respostas que eu cheguei? E pode não ser a resposta certa, mas é o que tem me movido. Exatamente. É a sua resposta de agora. A minha resposta de agora. Eu enxergo o meu propósito com algo parecido com impactar positivamente a vida de toda e qualquer pessoa que se aproxima de mim. Isso eu enxergo como um propósito meu. Seja no meu trabalho, na minha casa, entre os meus amigos, seja com algum aluno. Alguém chegou perto de mim, esse alguém precisa ser alguém melhor. E isso me motiva nas postagens que eu faço numa rede social. Eu preciso trazer palavras que vão produzir crescimento para as pessoas. Então eu enxergo que o meu propósito de vida tem algo a ver com isso. Então é para isso que eu nasci. Para fazer da vida das pessoas uma vida melhor, mais produtiva, mais rentável, mais alegre, mais feliz. Então, é assim que eu tenho enxergado o meu propósito. Depois de uma série de perguntas, série de análises, eu cheguei nessa conclusão. Tem algumas... A gente falou de autoconhecimento, já falamos algumas ferramentas, algumas perguntas que a gente pode ajudar, direcionado para o propósito. Alguma pergunta você acha que pode ajudar as pessoas a começarem a pensar a respeito disso? A dica que eu daria eu nem sei se eu posso falar o nome do site, mas eu comprei um livrinho na internet que é um livrinho chamado Bússola. É um caderno filosófico. Ele é um livrinho repleto de perguntas que depois de respondê-las com muita franqueza e verdade, você se aproxima de algo parecido com o seu propósito. Então é um livrinho de perguntas. Tem um livrinho caderno filosófico e tem uma bússola. Depois que você descobriu qual é o seu propósito, o que você tem que fazer para viver esse propósito. Legal. Então, assim, se a gente digitar ferramenta para buscar o propósito, você acha coisas interessantes. Então, esse livrinho seria a minha sugestão. Excelente. Bacana, autodesenvolvimento. Sim, e com base no propósito, né? A gente, como o Willy estava falando, nós temos metas, nós queremos alcançar sonhos e alcançar métodos de vida. E a gente sabe que no meio desse percurso, nem sempre é só vitórias. Existem também, por exemplo, a dor emocional do fracasso. O fracasso está lá. E existem diversas maneiras de você lidar com o fracasso. O fracasso ele pode te parar, pode parar você e te fazer, fiquei frustrado, não vou seguir mais. Ou você pode olhar para o fracasso, um cara que está em busca de um autodesenvolvimento constante, ele olha e fala, não, foi só uma oportunidade de aprender. De aprender que não é dessa forma que se faz, então eu aprendo agora como não fazer e busco outras formas de fazer. Então, no seu propósito, por exemplo, de ajudar pessoas, eu sei que tem dias que é um dia difícil para você, que talvez você não consegue naquele dia honrar o seu propósito de vida, que é justamente ajudar pessoas, que é impactar pessoas. Mas dentro disso, você não para naquilo. Não é porque eu não ajudei hoje que amanhã eu não posso fazer diferente. Daqui 10 minutos eu não posso fazer diferente. O fracasso está aí. O fracasso está aí, a gente precisa saber lidar, porque dependendo do fracasso, do tamanho dele, do que ele vem fazer com a nossa vida, pode nos paralisar. O fracasso também, como você falou, como um aprendizado, tem várias consequências positivas, vamos dizer assim, do fracasso. Sim. Às vezes ele vai servir como um trampolim, de alguma forma, e você aprendeu mais rápido porque passou por aquele momento que deu errado e aquela situação fez você aprender muito mais rápido, que às vezes você poderia demorar mais para chegar no resultado. Então tem um aprendizado. Tem a questão que você falou que às vezes você não vai conseguir ser aquela pessoa. Não vai estar executando aquilo que você imaginou. Mas basta que também, a maioria das vezes, que você volte, né? E não desista. Fala, eu vou tropeçar aqui. Vou. Várias vezes vai tropeçar. Tropecei. Tá indo pra academia. Não fui um dia na academia.
Beleza, tá ok. Então vamos continuar voltando. Então amanhã Uma eu vou. semana, um Depois mês. eu vou. Daqui a um ano eu volto, cara. Tá ligado? Mas aceitar que você vai falhar, que as coisas vão acontecer, mas que é importante você estar na mente. Pô, meu objetivo é aquele lá, meu propósito é aquele. Então, tá bom, amanhã eu vou acertar. Opa, daqui a pouco eu vou acertar também de novo. E tá sempre voltando, querendo voltar pro teu caminho, né? E aí, eu sei que já está sendo redundante, mas eu vou voltar de novo na questão do autoconhecimento. Por quê? O que me fez pausar ali na hora de estar fazendo o meu propósito, né? Por que eu parei? Aí eu vou conhecer as emoções. Por exemplo, a tristeza. Qual o efeito que a tristeza causa? Ela me desacelera. Naquele momento ali, talvez eu de fato precisasse desacelerar um pouco. Talvez eu estava rápido demais, isso estava me fazendo mal, eu não estava conseguindo me enxergar isso, veio a tristeza, opa, desacelerou. Ou talvez eu vou ter que tomar cuidado com isso, com esse freio, né, que a tristeza me causou. E aí, a partir disso, eu falei, epa, peraí, eu estou ficando triste aqui, por quê? Ah, por causa disso e disso, isso. Não, mas peraí, isso aqui está sob esse controle? Não. Eu vou me auto-perceber, não vou aceitar aquilo e vou seguir adiante. Vou seguir com o meu propósito, como o Léo disse. Que as emoções em si, elas não são ruins. Exato. O que a gente precisa tomar cuidado é a forma como a gente lidar com as emoções, né? E aí entra o curso de inteligência emocional, que inclusive eu fiz aqui no CM, onde ele vem fazendo total sentido. Porque a tristeza, ela tá aí. Nem todo dia vai ser só alegria. Nem todo dia eu vou sorrir. Mas quando eu ficar triste, quando a tristeza vier sobre mim, como que naturalmente eu vou agir? Cara, eu vou ficar para baixo, meu dia não vai ser produtivo, eu não vou cumprir o meu propósito, mas como que eu deveria agir? Como que eu posso pegar dessa tristeza e ainda tornar um combustível rumo ao meu propósito, rumo aquilo que eu quero alcançar na vida? Muito bom. Exato. Pegando o gancho do curso de inteligência emocional, inclusive, quero enfatizar aqui, gente, comprem o curso de inteligência emocional. As pessoas, muita gente pensa que o curso de inteligência emocional é para você não ter um certo tipo de emoção, não ficar triste ou não ter raiva. Não, todas as emoções, elas podem nos beneficiar. E esse curso vai nos dar a inteligência de entender como que cada uma delas pode nos impulsionar. Fazer uma melhor gestão das emoções, Exatamente. Né? Propósito é um assunto muito interessante, né? Eu gosto de pensar algo parecido com o seguinte. Se eu encontrar algo que eu goste de fazer ou que eu tenha habilidade para fazer, que eu saiba fazer, misturado com algo que as pessoas precisam, é uma necessidade existente no mundo, isso pode ter a ver com o meu propósito. Então é uma dica. O que é a coisa que eu gosto de fazer, ou que eu faça bem, ainda que eu não goste, mas eu faço bem, e que traz um benefício para as pessoas. Impacta a vida do próximo. Muito bom. Isso tem a ver com o meu propósito. Pode ter a ver. É uma boa dica mesmo, pra achar. Tem eu lembro que tem uma de visualização. Você visualizar, cara, fala o que você imagina, como que você vai estar, qual é o seu desejo de daqui a 10 anos, né, faz uma picture aí da sua vida. Né? Como que você vai estar? Legal. Tô pensando em... eu penso em estar assistindo Netflix com a minha mulher, com meus filhos dormindo, todo mundo com saúde. E às vezes aquilo é o seu principal ponto, sabe? Então esse picture do futuro é interessante também. Muito. Inclusive, se eu tenho uma crença que me limita, né? Uma crença limitante, talvez essa visualização seja completamente limitada, seja uma expectativa completamente baixa. Como que verdade. E aí, como que eu vou chegar num lugar alto se nem na minha expectativa, nem na minha imaginação é viável. Eu consigo? Não vai se tornar real. Tem outra pergunta também, que eu lembrei agora aqui. No seu velório, o que você quer que as pessoas falem de você? O que você gostaria que as pessoas estivessem falando de você? Como gostaria de ser lembrado. Como gostaria de ser lembrado. É interessante, são perguntas poderosas. Fulano e tá ligado assim, com o propósito. Era aquilo, tá ligado, tá conectado. Eu tô falando como uma outra dica da gente achar interessante pensar nisso, nessas coisas. Legal. Isso vai ajudando. Eu gosto de pensar autodesenvolvimento. A forma como eu penso autodesenvolvimento está muito relacionado à leitura. Eu gosto muito de leitura de livros. Então, autodesenvolvimento, para mim, tem a ver com conhecer algo que hoje eu não conheço.
Por que hoje eu não tenho os resultados que eu quero ter, desejo ter? Porque eu ainda não conheço aquilo que eu preciso conhecer. Perfeito. Então, as coisas que eu quero nas diversas áreas da minha vida, elas estão atrás de uma barreira de conhecimento. Quando eu conhecer essas coisas, aí eu vou acessar esses resultados que eu desejo. Então, resultados financeiros, resultados de saúde, resultados diversos. Eu preciso conhecer alguma coisa que hoje eu não conheço para que eu acesse esses resultados. Então, ler livros, ler artigos, isso para mim é empoderador. Cursos. É top. Cursos, Palestras, workshop, aí por aí vai. Desses todos, meu preferido eu é o gosto livro. muito, até comecei a comentar aqui, eu gosto muito da ideia de identificar as nossas limitações também, a realidade, e até comentei, cara, tá bom, não sou bom nisso. Tá bom, eu quero ficar bom nisso, para mim é importante, então tá bom, então vou ficar bem, vou ficar bom nisso, né? Eu gosto dessa ideia da gente tomar a rédea e ir atrás desse conhecimento, mesmo que você não seja bom ainda. Sim. Entendeu? Eu gosto da ideia de identifiquei a realidade, então vou mudar. Tá? Eu gosto disso, de mudar vou estudar, vou atrás. Isso é o que incrível. tá faltando? Quais habilidades estão faltando para mim? Quais são as competências para chegar no meu propósito, no meu objetivo? Né? Ninguém nasce sabendo, né? Então, eu quero melhorar a minha oratória, eu quero melhorar a minha eloquência, eu preciso treinar isso, preciso estudar isso. Quem é referência em oratória? Quem é referência em eloquência? Quem é referência em falar a públicos? Se eu pesquisar, eu vou achar as referências. Aí eu preciso ser apresentado uma verdade inevitável. Esse cara que hoje é referência, um dia ele não sabia falar. Um dia ele foi um bebê igual eu já fui. Ele aprendeu o que ele sabe. A falha que nós temos em muitas áreas é achar que algumas coisas são dons. Não, Deus ou o universo deu um dom para uma pessoa para ela falar bem. Deus deu um dom para fulano vender bem. E a gente coloca como dom muitas coisas que, na verdade, são frutos de muito trabalho, estudo e persistência. Então, tem gente que não tem dom de vender. O cara foi lá, estudou e sabe vender. Tem gente que não tem dom da oratória. Ele foi lá, estudou técnicas, estudou performance, estudou muita coisa e se apresenta bem hoje. Então, tudo pode ser aprendido. Uma crença enraizada em mim é essa. Tudo pode ser aprendido. E você vê histórias... Eu vou lembrar do caso só do Tiger Woods. Eu não lembro exatamente qual é o livro que fala, mas você começa a ver os grandes feras aí em vários setores, né? E você pega o Tiger Woods, que é do golfe, o fenômeno do golfe, mas vai ver a história dele. Aí tu, cara, desde criança, velho, ele tá influenciando. Eu acho que o pai dele era o bambambam do golfe e por aí vai, sabe? E é impressionante como ele... Cara, treinou muito e fez muito. Então, assim, isso aí, esse aprendizado, essa execução repetida e por aí vai, enfim, aprendizado em geral, né? De capacitação, ela é muito mais forte em termos de resultado do que, de repente, a pessoa ter recebido no iniciozinho, enfim, aí vem também algumas crenças, de iniciozinho de ter certa mais facilidade que os outros e tudo mais, né? Sim. Então, esse exercício constante é muito mais, tem um peso muito maior do que talvez algum dom, alguma facilidade a mais que ele tenha de nascimento ou de como criança, enfim. E é um exercício que está dentro do autodesenvolvimento, né? Falo por mim, e aqui deixo até um registro de gratidão à vida do Willy, sobre com quem você anda nessa caminhada de autodesenvolvimento. Porque, como a gente comentou aqui, você não é o dono da verdade, você não domina já todos os conhecimentos. Então, de fato, você precisa de um curso para te mostrar um outro lado, você precisa de um livro, mas você também precisa andar com pessoas que buscam o autodesenvolvimento, que querem crescer. Então, o Willy, caminhando já há quase 2 anos mais próximo, ele vem sempre me desafiando. Como é que está a leitura de livros? Como é que estão os cursos? Qual o próximo curso que a gente vai fazer? Como é que está agora? Vamos trocar de carro, né? E aí depois, um pouco mais de 1 ano e pouco, ele me convenceu a trocar de carro e nem tinha essa necessidade toda, né? Ele também fala sobre isso contigo, mano? O Léo tinha um Fiesta no 1960. Que é isso, era só 1900. Você quer falar, Léo? Você quer falar agora, né? Deixa pra lá. Não vou falar que é uma BMW agora, né? Não. Parece, pô. É doido. Não tem um porquê trazer e colocar na roda. Mas... Que é isso, o símbolo, né? Demais. Do caminhar, né? Minha mente era limitada. Eu queria trocar de um Fiesta e comprar um Gol
40 de tanto que financiado ia para X e tá tudo bem, tô no meu auge. Então, quando você anda com pessoas que não pensam pequeno, que querem um autodesenvolvimento, que passa para você um outro mindset, que você começa a vislumbrar outras coisas, mas e se eu não ando com ele? E se eu não leio? E se eu não faço cursos? E todos podem fazer essa escolha, né? De estudar, de se desenvolver, de andar com pessoas que vão impulsionar para o melhor. Muito bom. Nossa, que posicionamento maravilhoso esse agora aí. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Dá até um corte, né? Dá até um corte. Bacana. Mais algum comentário aí, gente? É tanta coisa para falar, né? Que a gente vai ficar aqui horas e horas falando. Vai ter então o segundo encontro, então. Pra gente começar falando. Pronto. Pra gente falar mais sobre esse autodesenvolvimento. Mas acho que chegar aqui com um propósito muito bem definido. Isso, então, esse ponto final que a gente tocou, ele é muito importante. Como é que eu vou fazer, como é que eu vou planejar e executar essa jornada de autodesenvolvimento. Então, tem que ser algo prático. Tem que sair do campo da teoria. Tem que vir para o dia a dia. Eu tenho que colocar dentro das minhas rotinas. Eu tenho que ter metas claras. Eu tenho que ir lá e fazer. Então, preciso me autodesenvolver em tal área. Ok, que livro você vai ler? Que curso você vai fazer? E esse curso é em que lugar? Em qual dia? Depois que você fizer o curso, qual é o plano de ação que você vai fazer depois desse curso? Então, tem que ser algo muito prático. Se eu não fizer nada com a teoria e com o conhecimento que eu tenho, nada adianta. Qualquer tipo de livro me torna um cabeçudo intelectual, mas que vive uma vida medíocre. E isso, para mim, não serve. Então, é prático. Quem gosta muito de falar isso é o Joel, né? Ele gosta de falar que o conhecimento só é conhecimento quando você utiliza ele para executar. Se você não executou na prática alguma coisa que você aprendeu, você não adquiriu esse conhecimento, né? Aí vai dependendo das definições, mas ele gosta muito de falar isso. É só uma obesidade mental que não muda a vida de ninguém. Verdade. Lucas, algum comentário final desse nosso bate-papo? Alguma conclusão? Eu acho que o primeiro passo para se autoconhecer é comprar um curso de constelação no Centro de Mediadores. Tá confirmado, tá confirmadíssimo. Importante, isso é importante. Existem muitas coisas gratuitas, né? Uma das ferramentas que eu citei aqui foi o método DISC, que tem o questionário lá online gratuito. A partir daí, você já vai poder, pelo menos, identificar a sua personalidade. Então, onde que você precisa se esticar, onde que você precisa melhorar, o que está de mais, o que está de menos. Então, acho que já é um bom caminho assim, para startar isso. Falando de DISC, qual é o teu perfil? Qual que você acha que é o meu perfil? Não sei. Você é uma águia? O DISC, o que acontece? Nós temos 4 perfis, né? Ou seja, de 100%, cada perfil, para ter um equilíbrio total, seria 25%. Então, às vezes, pode acontecer de 3 perfis dar acima da média e está um pouco menos. E, às vezes, para a sua função naquele momento, está ok. Às vezes, você precisa transformar isso. O que está lá embaixo precisa ir lá para cima. Certo. E a resposta? E a resposta? O cara não quer falar. O meu perfil é planejador. Planejador é qual bichinho? É o gato. O gato. Fofo. Você sabe, né? Fofo, Isso aí, o cara é um gato. Não sei esse charme todo aí, velho. O cara é naturalmente de gato. Você, meu garoto, alguns comentários finais, observações? Comentário final, e falo como um testemunho pessoal mesmo, e um desafio de se autodesenvolvam. É algo que muda, não quer dizer que você não passa por dificuldades, mas até passar por momentos difíceis é gostoso, é prazeroso, porque você sabe que aquele momento vai te impulsionar. Diferentemente quando você não tem esse pensamento e essa decisão, algo ruim vem sobre você e te derruba. Quando você está nesse processo de se autodesenvolver, sabendo onde você quer chegar, sabendo que essas nuances acontecerão e vão vir sobre você, é tudo diferente. Então, os resultados são bons. O caminho, ele é bom. Então, meu comentário final é se conheçam, tenham esse autoconhecimento, busquem esse autodesenvolvimento e saibam lidar com cada uma das emoções que vêm e virão sobre a nossa vida, né? Então, o desafio e a palavra final, o resumo de tudo é se autodesenvolvam. Se permita estar nesse lugar, né? Se atente a isso. É bom demais, gente.
Coisa boa. Willy, mais alguma observação? Eu quero sinceramente deixar a sugestão para quem está acompanhando aí. Se não for aluno do Centro de Mediadores, ser um aluno e começar pelo curso de constelação, que é um curso que deveria ser ensinado desde a infância, para as crianças. Se a gente tivesse constelação nas escolas e as pessoas aprendessem a olhar de uma forma diferente para a sua história familiar, e identificar suas estruturas familiares e ter mais cognição sobre isso, quanta coisa seria diferente. Então, quanta mãe não se coloca no lugar da filha? Quanto filho não quer assumir o lugar do pai e resolver as coisas? Quantas coisas estão fora do lugar? E a constelação, ela traz conhecimento, cognição, instrução para a gente resolver isso. Então, autoconhecimento e autodesenvolvimento pode começar pela constelação. E eu queria de verdade deixar esse conselho, sabe? É um caminho muito saudável para a gente se conhecer e mudar muita coisa na nossa vida. Então, seriam minhas palavras finais e te agradecer aí pelo papo. Muito bom, fica a dica aí, gente, do Willy. E também, aproveitar esse gancho de novo, quer dizer, várias vezes tive a oportunidade de falar do gancho, mas fazer um gancho, mas você já fez várias vezes pra gente aí. É isso que acontece, é esse funcionário de marketing aí, ó, é isso responsável. O cara toda hora ele pega e convidar vocês para conhecer os nossos cursos. Temos várias formações, temos especializações, temos pós-graduação e vem muitas novidades aí. Vem muitas novidades que está saindo do forno. Acho que ainda esse ano tem muita coisa boa ainda aí, né? Tem. Muita novidade, muita novidade. O setor de inovação tá aí para isso. É isso. Então, oficializar aqui mais uma vez o agradecimento a vocês. Muito obrigado pela presença. Trouxeram aí a experiência de vida de vocês, o conhecimento. E agradeço porque eu mesmo, por exemplo, já aprendi muito, né? E ver vocês como uma referência também nesse caminhar do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Agradecer. Top, tamo junto e gratidão. Valeu, gente. Ó, inclusive aqui em cima sempre fica um QR Code, aparece também do nosso curso, então é uma forma também de vocês chegarem. Vamos botar os links também dos nossos cursos. E também, quem ainda não viu nenhum CMCast, nenhuma live nossa, o Instagram também tá cheio de conteúdo, já tem conteúdo e tema muito bacana de aprendizado aí, que vai mudar, vai fazer as pessoas, vocês se autoconhecerem e melhorar, se desenvolver como ser humano. Certo? Gente, até o próximo CMCast.